E a gente fala agora dos casos de afastamento do trabalho. No ano passado, o Brasil registrou cerca de 4 milhões de pedidos de afastamento do trabalho por doença, segundo dados do Ministério da Previdência Social. É um grande volume nas solicitações de benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Mas o trabalhador precisa ficar atento aos prazos e também o que serve como atestado para não ter problemas. Quem vai tirar as dúvidas aqui com a gente é a advogada Vanessa Nobre Casado. Vanessa, muito obrigada pela gentileza em estar com a gente aqui nessa terça-feira. Seja muito bem-vinda. Queria que você começasse falando se teria alguma justificativa, porque foi um aumento muito considerado, né, em relação aos anos anteriores. Cris, obrigada a vocês pelo convite, estou sempre disponível. Veja bem, essa é uma pergunta muito complexa, que tem várias vertentes a serem observadas. A primeira, no meu entender, isso é o meu ponto de vista, enquanto advogado especialista em direito da saúde, eu vejo que a gente tem que ver a base. Essas pessoas que se afastam hoje estiveram doentes lá atrás. Não foram bem cuidadas, não foram bem tratadas, esperaram uma fila imensa no SUS, tiveram seus procedimentos negados no plano de saúde. Enfim, é uma gama de problemas que antecedem o afastamento, não é isso? E, além disso, nós estamos diante de uma realidade onde o conhecimento está imperando na nossa sociedade. E daí eu bifurco esse conhecimento em duas vertentes. A primeira, o conhecimento bom, aquele, vamos dizer assim, de boa fé, onde as pessoas hoje têm acesso em saber, poxa, essa minha situação dá direito eu ficar em casa. Essa minha situação dá direito eu ter, por exemplo, uma redução de jornada. Então, as pessoas estão conhecendo mais os seus direitos e, por conta disso, buscando acesso a ele. Isso é o conhecimento do lado bom. E tem o conhecimento do lado ruim. Pessoas mal intencionadas estão usando do conhecimento, tanto o conhecimento com as informações, quanto sua habilidade, vamos dizer assim, né? Usando a inteligência para o lado mal, estão falsificando sistemas, estão falsificando até carimbo de médico, Cris. A gente já, aqui de vez em quando vocês já noticiaram essa situação. E isso não acontece pouco. As notícias são poucas porque descobrem pouco. Mas isso é muito comum. Então, essas pessoas terminam, quem recebe esse atestado falso, termina tendo afastamento independentemente da doença. Então, você vê que é uma gama de problemáticas que está envolvendo. E eu também condiciono a uma situação. Ainda somos um pós-pandemia. Ainda temos pessoas adoecidas mentalmente que não buscaram tratamento lá atrás e que hoje estão com burnout, estão com transtorno de ansiedade generalizado, estão com situações onde, vou usar uma expressão, não tem mais jeito de tratar para poder continuar trabalhando. E por conta disso, precisam se afastar. Então, na minha opinião, é uma coisa muito abrangente. Né? É uma situação de várias causas. Cada tópicozinho desse daria já estenderia uma outra temática. Porque são várias causas que acabam resultando aí nesse crescimento considerável. Agora, o que é que diz a lei em relação a esse atestado médico? Uma dúvida muito comum que a gente acaba se deparando é de uma pessoa que conseguiu um afastamento durante um período e depois percebeu, e aí emendando com a sua fala, que não ficou bom, que não resolveu o problema. É possível pedir um novo afastamento? É possível recorrer novamente a essa solicitação? Sim, enquanto a pessoa está adoecida, ela tem direito de estar afastada. Mas vamos lá, há duas situações. Quando o atestado médico é até 15 dias, essa pessoa está afastada do trabalho e vamos dizer, a situação ainda está na esfera trabalhista. Ou seja, entre ela e o patrão dela vai ser resolvido, tá? Porém, se depois desses 15 dias a pessoa se sentiu ainda adoecida, o ideal é antes dos 15 dias a pessoa voltar ao médico, ser consultada, ser avaliada da veracidade da questão, porque muito bem, às vezes eu estou me sentindo mal, mas eu não estou ainda mais adoecida. Eu não tenho direito a esse afastamento posterior. Porém, se eu continuar adoecida, o médico vai me dar um novo atestado e eu apresentarei no meu ambiente de trabalho. Aí, o que é que acontece? Não é 15 dias, afasta 15 dias. Se gerar uma continuidade nesse afastamento, a partir do 16º dia, passa a ser uma questão previdenciária, tá? Não são poucos os casos onde o beneficiário do sistema de saúde vive um limbo previdenciário, onde entre o atestado médico dele e o período que efetivamente o INSS vai acolhê-lo, ele vai ficar
sem nenhum tipo de assistência. Isso, infelizmente, ainda acontece no cenário brasileiro. Mas, sim, ele tem direito, se for constatada a doença. Não é porque ele se entra, não quero, não vou, que ele vai ter esse direito, tá? Ele tem o direito se ainda estiver doente. Existe caso em que, de repente, a empresa pode pedir para que aquele funcionário ele passe pela avaliação do médico da empresa? Isso é legal? Sim, é legal. Assim, eu vou falar o que eu falo para os meus clientes. Sim. Eu oriento que todos passem. Principalmente quando há indícios de que aquilo ali não corresponde com a realidade. Ou se, por exemplo, você recebe um atestado físico, porque hoje em dia o atestado pode ser digital ou físico, mas o atestado é físico, e você percebe uma rasura, você não vai chegar para o seu funcionário e dizer, isso aqui está rasurado, viu? Claro que não. Você direciona ele para um médico de trabalho, o médico vai avaliar e vai dizer se aquela informação está condizente com a realidade ou não. O médico do trabalho também não pode apontar sem qualquer perícia técnica que aquele seja rasurado ou não. Mas ele, sabendo da desconfiança, poderá avaliar se aquela situação é real ou não. O que acontece muito, Cris, é de as empresas receberem atestados rasurados no seguinte sentido. A pessoa vai lá, o atestado de fato é feito por um médico. Sim. Mas a pessoa, exemplo, coloca lá o médico 5, aí vem o trabalhador e bota um na frente, desculpa, para de 5 transformar em 15. Isso é muito comum. Sim. Infelizmente, isso acontece. Então, diante dessas situações, é que sim, a empresa pode direcionar o seu funcionário ao médico do trabalho para uma avaliação. Agora, Vanessa, em relação àquela declaração, aquele atestado de acompanhante, tem validade real para as empresas? Veja bem, eu vou fazer um paralelo ao atestado, tá? O atestado médico. O atestado médico, ele serve para, quando disser os prazos, te afastar e te abonar a tua falta. Tá? A declaração de acompanhante é apenas um documento que o médico também não pode se negar de fornecer, mas que a empresa vai escolher se vai abonar a falta ou não. Não é uma obrigação. Eu, se recebo enquanto empresário uma declaração de acompanhamento médico, eu não posso, por obrigação, abonar aquela falta do acompanhante. Existem algumas situações por lei que também seria tópico para um podcast, onde sim há obrigação, mas em 90% dos casos, não. As pessoas que têm doença crônica e em determinados momentos elas acabam passando por um período de crise, como é que fica a avaliação de um paciente, de um funcionário desse? É diferenciada? Completamente, Cris. Na verdade, eles têm que ser primeiramente acolhidos, né? Uma doença crônica adoece a pessoa, o ambiente de trabalho, a família, adoece todo mundo. Então, a minha ótica nessa situação é que você deve ver o paciente crônico como uma pessoa diferenciada no sentido, não é que você vai tratar com preconceito, não é isso, é com carinho, com acolhimento, tá? Eles geralmente têm muitos afastamentos e pegam muitos atestados. O que é que eu oriento aos médicos que atendem esses pacientes? Que além do atestado médico, faça um relatório médico circunstanciado de todas as circunstâncias que envolvem aquela situação. Por quê? Porque aquele paciente crônico pode ter direito a não apenas aqueles afastamentos temporários, mas afastamentos definitivos, realocação dentro do ambiente de trabalho para trazê-lo mais conforto, diminuição na jornada de trabalho. Então, os direitos ao paciente crônico, e até aos não, mas assim, a maior parte são os crônicos, são amplos. E o atestado médico e um relatório médico juntos poderão trazer direitos que vão beneficiar não somente o paciente, mas também a empresa, que terá um funcionário mais alegre, mais proativo, mais, vou dizer a palavra que eu uso muito, porque não existe no vocabulário, mais produzente. Sim. Entendeu? Uma pessoa que produza mais porque está sendo acolhida em seu ambiente de trabalho da maneira adequada. Isso vale também, Vanessa, para paciente com algum transtorno emocional, porque tem muita gente que passa uma certa temporada tentando produzindo, mas em sofrimento psíquico, né? Isso. E muitas vezes isso... Desculpa, Cris. Em muitos casos que estão aparecendo atualmente, são diagnósticos tardios, por exemplo, de autismo. Eu tenho recebido vários pacientes no meu escritório, diagnosticados adultos, autistas, e estão em ambiente de trabalho adoecidos e precisam simplesmente de uma redução de jornada. Eles não precisam ser afastados, eles precisam, ao invés de trabalhar 6 horas por dia, trabalhar 5, trabalhar 4. Então, esses pacientes têm que ser vistos de uma maneira
têm, não, eles são, pela justiça alagoana, pela justiça brasileira toda, eles são protegidos e sempre é o conforto. E o quanto isso melhora para a empresa, Cris? Quanto isso, você tem um paciente, não, desculpa, um empregado que está trabalhando feliz, diferente daquele que está reclamando, a pessoa estava lá 6 horas, não produzia uma. A pessoa lá está 5 horas e produz às 5. Entendeu? Isso é muito diferenciado, isso vai muito desse relatório, dessa atenção do médico, dessa atenção do plano de saúde, do SUS, da pessoa conseguir esse acesso e a informação. Tá certo, Vanessa. Muito obrigada pelas orientações aqui com a gente no Estou sempre disponível. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.